Boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite. Alô? Testando, testando. Glória a Deus. A graça e a paz a todos. Obrigado pela sua presença. Obrigado por estar juntamente comigo aí do outro lado para nós compartilharmos mais uma vez da palavra de Deus. Amém? Mais um sábado que nós estamos guardados e protegidos pelo nosso Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor. O Senhor tem sido fiel para com nós. Amém? E o texto base das nossas lives está lá em João 3,17. João, no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 17, nos diz: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Amém? O que é o Evangelho? O Evangelho é boas novas, é uma notícia boa, uma notícia que é boa porque ela traz uma boa notícia, que nós podemos ser transformados por esse Evangelho. Este é o propósito que Deus enviou o seu Filho. Qual diz esse versículo? Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo. Ele veio aqui, encarnou como homem, e ele não condenou o mundo quando estava aqui. E ele não condena hoje também o mundo. Mas o sentido é para que o mundo seja salvo, para que o mundo fosse salvo por ele. O maior interesse de Deus é a sua salvação. O maior interesse de Deus é que você tenha uma vida eterna com Deus. E sabemos que não tem como se não for pelo Filho. Não tem como se não for através de Jesus Cristo. Amém? Louvado é o nome do Senhor. Então, é uma boa notícia para você. Existe uma saída. Existe solução. A solução é Jesus Cristo. A solução é o Cristo que morreu na cruz por nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. E hoje nós somos aceitos por Deus somente porque Cristo morreu. Hoje somos aceitos pelo Deus Santo porque o seu Filho pagou o preço. Eu gostaria de orar antes de nós irmos para o texto que eu estarei compartilhando com vocês. Eu gostaria de orar. Pai querido, eu te louvo, Senhor, porque mais uma vez o Senhor nos permite estar aqui para compartilhar da tua palavra, para que o teu reino cresça, para que o teu nome seja glorificado e para que as vidas sejam alcançadas com a tua palavra. Pedimos, querido Espírito Santo, seja feita a tua vontade. E é tu que convence o homem, que convença cada ouvinte. Em nome de Jesus, me dá graça e direção e seja feita a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. No livro de Números capítulo 4, estarei lendo do versículo 4 ao versículo 9.
aqui nos relata um texto conhecido. Para quem já conhece a palavra de Deus, é um texto até conhecido, mas muito interessante para as nossas vidas. Números capítulo 21, versículo 4 diz: Então partiram do monte Or pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém a alma do povo angustiou-se neste caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: Por que nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos neste deserto? Pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes, que morderam o povo, e morreu muito povo de Israel. Pelo que o povo veio a Moisés e disse: Havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós estas serpentes. Então Moisés orou pelo povo, e disse o Senhor a Moisés: Faze uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo mordido que olhar para ela. E fizeram, e Moisés fez uma serpente de metal, e pô-la sobre uma haste, e era que, mordendo alguma serpente alguém, olhava para a serpente de metal e ficava vivo. Amém? O povo no deserto, depois que o Senhor com a sua mão poderosa tinha tirado o povo lá do Egito, tinham atravessado o Mar Vermelho, Deus providenciava o sustento, Deus providenciava o maná, Deus providenciava a água, Deus providenciava uma coluna de fogo, porque no deserto à noite é muito frio. E Deus providenciava ao dia o calorão do deserto, uma nuvem para proteger o povo, para que o povo andasse embaixo. Mas a palavra diz que o povo, ele angustiou-se neste caminho. Eles se angustiaram e zombaram, murmuraram contra Deus. Murmuraram contra Deus. E sabemos que a murmuração ela é um pecado. Quantas coisas Deus já tinha suprido para aquele povo? Deus já tinha tirado com mão poderosa o povo lá da terra do Egito. Tinha aberto o Mar Vermelho. Tinha providenciado água e pão. Mas o texto nos fala que a alma do povo se angustiou e o povo começou a reclamar daquele pão. E começou a murmurar que Deus tinha tirado eles lá das mãos de Faraó, daquele trabalho duro, da servidão do Egito. Murmuraram que Deus tinha tirado eles para morrerem no deserto. Mas o Deus é um Deus bom. O nosso Deus é um Deus bom. O Deus a qual eu sirvo é um Deus bom. O Deus da Bíblia, ele é um Deus bom. É um Deus que providencia todas as coisas. E por esse pecado de murmuração, Deus enviou serpentes, diz o versículo 6. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes, serpentes abrasadoras, que morderam o povo, e morreu muito de Israel. Muitas pessoas de Israel
foram mordidas por causa daquelas serpentes. Aí o homem, aquele povo, ele pegou e caiu na real. Ele caiu na real. E ele disse ter murmurado contra Deus e contra ti, contra o seu líder Moisés. Tinham reclamado de Deus enquanto Deus estava provendo. Aí o povo, ele reconheceu: havemos pecado. Já é um bom passo quando o homem reconhece os seus pecados e as suas falhas e se achega a Deus. O povo reconheceu: havemos pecado, diz o versículo 7. Pelo que o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Aí o povo, no mesmo versículo, eles pediram para que Moisés orassem a Deus. Ó Moisés, nós reconhecemos o nosso pecado. Ó Moisés, nós reconhecemos a nossa falha, os nossos erros. Ora a Deus, para que Deus tire essas serpentes de nosso meio. Para que Deus tire essas serpentes de nosso meio. Foi isso que o povo falou no versículo 7. Ora ao Senhor que tire de nós estas serpentes. Moisés obedeceu. Moisés foi falar com Deus. Era a única saída. O povo não tinha serpentes. O povo tinha cada vez mais provisão de Deus. Mas por causa da murmuração e do seu pecado, veio as serpentes. Moisés foi falar com Deus. E Deus não tirou as serpentes. Deus disse a Moisés: faze uma serpente de metal. Qual é o problema? Qual era o problema daquele povo? Serpentes, pecado, desobediência. E o pecado gera morte. Pecado por murmurar contra um Deus tão bom. Mas ainda bem, apesar de muitos terem morrido, diz a palavra, muitos terem perecido ali naquele deserto mesmo, por causa daquela serpente. O povo reconheceu e Deus, com seu infinito amor, trouxe uma solução. Deus, com seu infinito amor, disse a Moisés: faz uma serpente de metal. O problema era a serpente. Faz uma serpente de metal e levanta numa haste. Todo aquele que depois que for mordido vai olhar para essa serpente de metal e viverá. Simbolizando já o nosso Cristo, pendurado lá na cruz do Calvário. Simbolizando a nossa salvação redentora através de Cristo Jesus. O pecado está no mundo. O mundo ele é caído. O pecado, Deus não tirou do meio do homem, mas Deus tira da vida do homem o pecado quando ele reconhece Cristo como Senhor e Salvador. E somente Cristo. Lá no livro de João, no capítulo 3, no versículo 14, no Evangelho de João 3, versículo 14, vai nos relatar esse texto lá de Números 21. O escritor João diz: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Porque assim como Moisés levantou a serpente no deserto,
Importa do que o Filho do Homem seja levantado. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sabemos que Deus livrou aquele restante daquele povo. A Bíblia nos relata que Deus não tirou as cobras, mas Deus teve um meio de salvação para o homem. Mas o homem tinha que reconhecer a sua falha e o seu pecado. E quando for mordido, olhasse para uma serpente de metal. O problema dele era a serpente. A ordem de Deus foi levantar uma serpente. O problema do homem é o pecado. E Deus entregou o seu Filho na cruz por nossos pecados. Quando nós olhamos para a cruz, nós vimos muito mais do que Cristo. Vimos os nossos pecados na vida de Cristo. O meu problema, o seu problema é o pecado. O problema do ser humano é o pecado. E o nosso pecado foi colocado em Cristo Jesus. Ele é o nosso substituto. Não adianta você olhar para A, para B, não adianta você olhar para outro caminho, porque fora do outro não há salvação. Salvação há só em Jesus Cristo. Quando eu e você reconhecemos os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas mazelas, reconhecemos que somos pecadores e olhamos para a cruz, onde Cristo levou os nossos pecados. Fora da cruz não há salvação. Fora de Cristo não há salvação. E se você nunca reconhecer que precisa de um Deus para perdoar os seus pecados e não olhar para Cristo, você vai morrer no deserto. É o que acontecia com este povo. Não tem como ser salvo a não ser através de Cristo Jesus. E como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. Para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça. Não pereça no deserto. Não pereça neste mundo sem uma vida com Deus. Não pereça, não tenha vida eterna sem Deus. Mas tenha vida eterna com Deus. É o que diz. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Lá no livro de Romanos, capítulo 3, versículo 23 e 24 diz: porque todos pecaram destituídos, estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Só este é o meio de salvação. O texto fala, porque todos pecaram e destituídos, separados estão da glória de Deus, separados estão de Deus. Por isso que existe um vazio um espaço infinito entre Deus e o homem. E o homem tenta encher com tantas coisas no mundo. Nunca vai preencher o vazio que existe, esse infinito entre Deus e o homem. Ele não pode ser preenchido, porque assim como Adão pecou, todos nós nascemos sob o pecado. Todos nós fomos destituídos da glória, separados da glória de Deus. E só existe uma maneira de nós se achegarmos a Deus e sermos aceitos na glória de Deus e sermos filhos de Deus, é Jesus Cristo. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas aí, o versículo 24 diz, sendo justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. A cruz
Temos que olhar sempre para a cruz. A cruz, ela tem tanto amor. O amor do Pai está ali. O amor do Filho está ali. O amor do Pai que diz que Deus enviou seu único Filho. Imagina, o amor de Deus está revelado na cruz. O amor do Filho está revelado na cruz, em obediência, morreu por meus pecados, por seus pecados. Sim, a cruz é o nosso referencial, temos que olhar para a cruz, dia e noite, sempre. Mas saber que Cristo ressuscitou para a nossa justificação. Vai além. A lei morreu por nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Isto é gostoso demais. A cruz reflete a sua falha, a cruz reflete o seu erro, a cruz é onde o homem reconhece que é um pecador e que precisa de um Deus. E a ressurreição desse Deus, de Jesus Cristo ao terceiro dia, é onde o homem ele encontra paz com Deus. É nessa ressurreição de Cristo que é uma justificação. Que Cristo nos justifica diante do Pai santos, aptos para ter uma comunhão, aptos para desfrutar das coisas de Deus. E aí vai embora aquele vazio infinito, vai embora o pecado, vai embora a prática do erro, porque nós começamos a acreditar num Cristo ressurreto que tem poder e salva. Num Cristo ressurreto que tem poder e salva. A justificação pela fé. Só em Jesus Cristo temos a vida eterna. Romanos capítulo 6, versículo 23 diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. O salário do pecado é a morte. O pecado distancia o homem de Deus. O pecado separa o homem de Deus. Por isso que para o homem se aproximar de Deus, ele tem que ser reconciliado através de Cristo. Ele tem que ser aceito através de Cristo, somente de Cristo. Não existe salvação de outra maneira. Não existe salvação de outra maneira. O salário, o pagamento do pecado é a morte. É um distanciamento desse Deus. E distante desse Deus é que existe esse vazio, essa tristeza, essa angústia. É distante desse Deus que parece que não existe salvação, mas no momento que nós cremos em Cristo, existe salvação, existe solução para mim e para você. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito, dom é dádiva, é algo que recebemos de Deus. O dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Vida eterna com Deus só veio através de Cristo. Sabemos que a palavra diz que ao homem está sujeito a morrer uma só vez. O homem, ele vai e não volta. O homem está sujeito a morrer uma só vez e depois disso, o juízo eterno. Salvação ou condenação? Salvação existe em Cristo. O dom gratuito de Deus. A vida eterna com Deus somente através de Cristo. Se morrermos sem Cristo, não tem como ter vida. Se você olhar somente para a cruz, um Cristo crucificado, você não tem como ser justificado. Vai além. Olhe para a cruz, sim, mas vai além da cruz.
A Bíblia, a minha Bíblia, a Bíblia Sagrada fala que ao terceiro dia Deus o Pai ressuscitou dos mortos. Ele foi lá no inferno e tomou a chave do inferno e da morte da mão de Satanás. E está vivo à destra de Deus Pai, intercedendo por aqueles que se achegam a Ele. Cristo vive. E eu não sou justificado por nada, a não ser por Cristo. Eu sou justificado porque eu creio num Cristo que morreu. Na cruz eu enxergo os meus pecados, minhas falhas, aquilo que eu não podia resolver. E sou muito grato por ela. Mas eu sou aceito porque Ele vive. Ele vive. Ele vive e em breve vai vir buscar a sua igreja. Cristo vive. Em breve o Pai vai dizer, vai lá buscar a tua amada. Amada igreja. Esse mundo vai de mal a pior. Porque os homens tentam tanto se salvar, tentam tanto solucionar os problemas, mas o problema do mundo é o pecado. Assim como o problema lá no deserto era a serpente, aqui o problema é que o mundo é caído. Entrou o pecado no mundo. E Deus não tirou o pecado. Deus solucionou. Trouxe uma solução. O pecado sempre vai existir no mundo e na vida das pessoas. Mas a solução é Cristo. A solução é a Cristo. A solução é a cruz. É a ressurreição de Jesus ao terceiro dia. Esta é a solução para a sua vida e para a minha vida. Eu preciso a cada dia olhar para a cruz. Eu preciso a cada dia crer na ressurreição de Cristo. Crer que eu fui aceito, fui justificado porque Ele vive. E nesta noite eu te digo em nome de Jesus Cristo, se você entrega o teu caminho a Cristo e crê que Ele vive, convida Ele para fazer parte da sua vida, convida Ele para entrar no seu coração, Ele é vivo e Ele entra. É o que o texto diz. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O desejo de Deus é que você tenha uma vida eterna com Deus. Mas servimos um Deus santo, que deu seu Filho para trazer salvação. Por mais que Ele ame o homem, por mais que Ele ame o mundo, se o mundo não querer Ele, não tem como ter salvação. Fora de Cristo não tem como ter salvação. Então que você venha crer nesta noite e entregar o teu caminho ao Senhor. Que você venha crer que em breve Cristo voltará. Que você venha crer que Deus tem o melhor para a sua vida. Quando eu falo o melhor é você ser preenchido nesse vazio. Você ser preenchido no espiritual. Aquilo que foi quebrado pelo pecado, separado de Deus, através de Cristo existe uma restituição, existe um novo começo. Amém? Cristo vive. Ele ressuscitou para a nossa justificação. Cristo vive. Cristo vive. E Ele lava todos os pecados. Ele perdoa todos os pecados. Mas é um Deus que não compactua com o pecado. Nunca. Nunca Deus vai compactuar com o pecado. É o pecador reconhecendo que precisa de Deus e se arrependendo. Arrependimento gera salvação. Arrependimento gera salvação.
Arrependimento gera salvação na sua vida. Se arrependa. Creia em Cristo. Creia na sua obra consumada na cruz. Creia na sua ressurreição. E viverás. E terás paz. Amém? Gostaria de orar pela sua vida. Pai querido, te louvo, Senhor, pela tua palavra. Te louvo porque o Senhor enviou Cristo Jesus para morrer por meus pecados, para morrer pelos nossos pecados, para morrer pelo pecado do mundo e para dar ao mundo uma tão grande salvação, Pai. Tenha misericórdia, Senhor, deste mundo, tenha compaixão. E eu te peço, Senhor, sobre aqueles que ouviram esta palavra ou ainda ouvirão, que o Senhor possa trazer quebrantamento e arrependimento. O homem precisa reconhecer que ele é falho. O homem precisa reconhecer que ele pecou contra um Deus santo. Ó Senhor, traz, Pai, em nome de Jesus. E abençoa, Senhor, aqueles que nesta hora estão contritos, arrependidos e que querem Cristo. Em nome de Jesus Cristo, que eles possam confessar Cristo como Senhor e seguir olhando para a cruz e crendo na ressurreição. Obrigado, Senhor, por cada ouvinte. Obrigado pela tua igreja. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom e o Senhor nos fortalece com a tua palavra. Muito obrigado. Te louvo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém? Medite nessa palavra. Deus não veio condenar o mundo. Deus veio salvar o mundo. Mas esta salvação exige uma separação do mal e do pecado. Amém? Sábado que vem, se o Senhor nos permitir, 21h30 estaremos aqui. Com mais uma palavra para a sua vida. Tenha uma boa noite, na paz de Cristo, em nome de Jesus. Amém.